Então, irmãos, graça e paz, estamos aqui para mais uma aula da classe de novos membros. Aula essa do capítulo 24 da Confissão Batista de 1689 e vamos falar sobre o magistrado civil. De alguma maneira, a aula de hoje não seria novidade ou surpresa, para os irmãos, haja visto que temos tido a oportunidade de ouvir exposições acerca de Romanos capítulo 13, texto esse que de alguma maneira é fundamental exatamente para a aplicação desse capítulo. Então oro para que você cresça no conhecimento, na graça de Jesus, movido pelo poder do Espírito Santo, as palavras, aquilo do qual vamos estudar nessa lição, nesse capítulo, lhe faça crescer para a glória de Deus. Amém? Pois vamos ao texto. Capítulo 24 da Confissão, você vai poder estar acompanhando o texto aí na sua tela. Sobre o magistrado civil. Olha o que o texto nos ensina. Deus, o Senhor Supremo e Rei de todo o mundo, ordenou os magistrados civis para que estejam abaixo dele, é importante frisar isso, abaixo dele, sobre o povo, para a sua própria glória e para o bem público. E para esse fim, os armou com o poder da espada, para a defesa e incentivo dos que fazem o bem e para castigo dos malfeitores. É interessante como esse primeiro ponto ele está em completo acordo com aquilo que, por exemplo, temos estudado no capítulo 13 de Romanos. Está em completo acordo com aquilo que temos lido em Romanos 13. E vamos a esse texto, vamos meditar nesse texto. Romanos capítulo 13, a partir do versículo 1 diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem entrarão sobre si mesmo condenação, porque os magistrados não são para o temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade, faze o bem, e terás louvor dela. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. Em 1 Pedro, um texto que complementa muito bem isso, diz o seguinte: sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem. Esse texto é grandioso, tanto o texto de Romanos 13 quanto o de Pedro, na primeira epístola de Pedro, capítulo 2. Estão em pleno acordo em falar que nós devemos nos sujeitar às autoridades. Veja, quando nós nos voltamos à confissão, e aqui nós precisamos exatamente ressaltar o que a confissão ensina, nós temos que Deus, o Supremo Rei e Senhor de todo o mundo, isso é interessante nós lembrarmos, ele ordenou os magistrados civis para que estejam abaixo dele sobre o povo. Ou seja, o que temos em Romanos, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus ou que não seja instituída por Deus. Deus assim o fez. De maneira que aquilo que vimos na exposição de Romanos 13, e que cai muito bem aqui, quando o Senhor nos diz que toda autoridade foi constituída por ele, de fato,
toda autoridade foi constituída por ele. Não somente as civis, mas, por exemplo, pai e mãe, as autoridades eclesiásticas, professores, né, avós, de alguma maneira são uma autoridade constituída sobre os nossos filhos e que nós precisamos, por exemplo, ensiná-los a respeitá-los, né? Isso é interessante, irmãos, porque as autoridades não foram constituídas para o mal, embora existam autoridades que, uma vez tenham recebido poder, usurpam desse poder, usam desse poder para o mal. Nós temos na história da humanidade diversos terríveis homens que, uma vez tendo poder, oprimiram, perseguiram, mataram o povo, pessoas. Calígula, Nero, nós podemos lembrar de tantos imperadores e reis ruins, Nabucodonosor, o rei, né, da Síria. Mais recentemente nós temos Hitler, Mao Tse Tung, temos Mussolini e ainda temos na atualidade terríveis homens que, uma vez que têm o poder investido, o poder dado por Deus, usam desse poder para fazerem o mal, para promoverem corrupção, né, para maltratarem as pessoas. E aquilo que eles fazem para o mal não pode ser de maneira alguma atribuído a Deus, no sentido de que Deus instituiu e aí se estão fazendo o mal é porque Deus assim o quis. A responsabilidade dos que fazem o mal é total, completa, daqueles que fazem o mal. Essa não é uma responsabilidade divina porque Deus não é o autor do mal. Vamos continuar então. No ponto de número 2, nós temos o seguinte: é lícito para cristãos aceitar e exercer o ofício de magistrado, quando chamados a isso, e em sua administração eles devem especialmente manter a justiça e a paz, segundo todas as leis de cada reino e comunidade, de modo que, para esse fim, eles podem legalmente, agora sob o Novo Testamento, empreender guerra em ocasiões justas e necessárias. Eu gosto de pensar que a confissão ela tem sim, né, a pretensão de ser atual e de nos dirigir no entendimento bíblico, né, ampliar a nossa compreensão bíblica. Então, é importante ressaltar que Deus ele não nos obstrui, ele não coloca algum tipo de empecilho no que diz respeito, a Escritura não coloca, em exercermos algum tipo de ofício civil, juiz, desembargador, advogado, promotor, professor, médico, político. Nós não temos nenhuma obstrução na Escritura com relação a isso. Então, foi muito bem lembrado que é lícito para os cristãos exercerem ofício de magistrado. Isso talvez fique claro quando lemos Lucas capítulo 3, versículo 14, que Jesus, alguns soldados, né, se convertem ao Evangelho, são alcançados pela graça de Deus e perguntam a Jesus, Lucas 3, 14, e nós, que faremos? E a resposta de Jesus para esses soldados romanos é a seguinte, e ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa e contentai-vos com o vosso soldo. Vamos começar de trás para frente? Não sejam corruptos. Não usem a autoridade que vocês têm para autopromoção, para acúmulo de riqueza. Né? Não usem a autoridade que vocês têm para o mal.
de trás para frente, ele fala, olha, não recebam denúncia falsa, não caluniem, não usem dessa autoridade para mentir. E depois ele fala, não maltratem ninguém, não use dessa autoridade para infligir sobre as pessoas dor, perseguição, não use dessa autoridade para maltratar pessoas. Porque uma vez que nós recebemos autoridade, essa autoridade deve ser usada para o bem. Então, se você como cristão tem assumido alguma responsabilidade, Deus tem te dado a oportunidade de ser promovido, né, naquilo que você faz, no trabalho, você precisa, uma vez que exerce uma função de responsabilidade, de autoridade, você precisa manter justiça e paz. Você precisa ser justo no que você faz. Não para se autopromover, mas a fim de glorificar a Deus, que é o Salvador da vossa vida. Isso é um ponto que nós precisamos lembrar. Adiante, o terceiro ponto nos ensina o seguinte: sendo os magistrados civis instituídos por Deus para os fins supracitados, aquilo que temos desenvolvido aqui, requer-se de nós a obediência. Olha que coisa interessante. Uma vez que os magistrados foram instituídos por Deus para fins designados por Deus, requer de nós que nós venhamos nos submeter a tais autoridades. E aí fala, no Senhor em todas as coisas lícitas ordenadas pelas autoridades, não apenas por medo ou punição. Claro, uma vez que nós somos chamados a nos sujeitar, essa sujeição não deve ser por medo, né, de sermos punidos, mas por uma questão de consciência, de sabermos que Deus nos instrui a isso. E aí sim, uma submissão também em conformidade com a palavra. Essa é uma questão que nós normalmente colocamos. Qual é o limite da submissão às autoridades? É claro que existe um limite. Não é para que nós venhamos nos submeter, né, de maneira louca, inconsequente. Claro que não. A sujeição às autoridades diz respeito aos limites legais dos quais essa autoridade exerce o seu poder. Não devemos nos sujeitar a uma autoridade que, por exemplo, se coloca contra a Escritura, se coloca contra a autoridade da palavra. Entre a autoridade da palavra e a autoridade de uma autoridade, nós ficamos com a autoridade da palavra. Entre a palavra e o que o governo, por exemplo, diz, nós ficamos com a palavra. Porque é por causa dessa palavra que nós nos sujeitamos às autoridades constituídas, de modo que, se essas autoridades se colocam contra a palavra, nós nos submetemos tão somente à palavra. Lembre-se, por exemplo, de Pedro e João, que uma vez perseguidos, presos, vão ser, né, colocados para fora do cárcere, e os líderes religiosos dizem o seguinte: nós estamos colocando para fora, né, estamos dando liberdade a vocês, mas vocês não podem, não devem falar o nome de Jesus, né, falar desse nome. E eles falam, claro que não, importa obedecer a Deus, né, no lugar dos homens, ao invés dos homens. É muito mais importante obedecer a Deus. Então, uma vez que essas autoridades dão uma ordem, essa ordem é contrária à palavra, é contrária à ordem de Deus, isso, né, não pode ser obedecido. De maneira que, como uma situação, né, semelhante a essa, nós somos levados a uma desobediência civil. Claro que o que justifica isso é exatamente quando uma autoridade se coloca, né, sobre, né, ou contrário à Sagrada Escritura, quando essa autoridade pensa ser maior ou mais importante do que a Escritura. Isso é importante ressaltar. O texto então continua falando: devemos suplicar e orar pelos reis e por todos os que estão investidos de autoridade, para que, sob o seu governo, vivamos
vivemos uma vida quieta e pacífica, com toda piedade e honestidade. Né? Devemos orar, por exemplo, pela cidade, porque se ela prosperar, nós também haveremos de prosperar. Vamos aqui refletir. Então, tem um ensinamento maravilhoso quando nós vamos a Timóteo. Na primeira de Paulo a Timóteo, capítulo 2, no versículo 1 e 2, e o 3 também, diz assim: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis, de todos os que se acham investidos de autoridade, todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Quando Jesus, interrogado sobre a questão das autoridades, em Mateus 22, 21, ele disse o seguinte, de César, né? Então lhe disse: dai, pois, a César o que é de César, e de Deus o que é de Deus. Dai a cada autoridade o que é devido. Dai a César, autoridade civil, magistrados civis, o que é devido a eles. Aquilo que Romanos 13 trata muito bem. A quem temor, temor, a quem tributo, tributo, imposto, imposto, a quem honra, honra. Mas é interessante, por exemplo, pensarmos no que Paulo está falando a Timóteo, que ele nos diz que nós devemos orar por todas as autoridades que foram constituídas sobre nós, apresentá-las diante de Deus. Irmão, nós temos vivido em um mundo onde os valores estão sendo abolidos, destruídos por vertentes ideológicas que tentam perverter princípios, destruir princípios, e entre tantos existem aí os valores, o princípio de autoridade, que nós não devemos brincar com isso. Devemos não somente nos submeter, e claro, isso por consciência redimida, restaurada, mas também ensinar a quem podemos isso. Ensinar que é importante para o cristão saber o seu lugar, né, e se comportar de modo digno do Santo Evangelho. Então essa foi mais uma lição da Confissão Batista de 1689. Oro para que Cristo te faça crescer para a glória de Deus. Um forte abraço e até mais.